vamos trabalhar agora, nesse momento, identidades trigonométricas e transformações trigonométricas. Identidade trigonométrica é o seguinte, ó, seja uma função fx e g de x, sejam duas funções f e g, sendo ambas funções trigonométricas, eu tenho uma identidade trigonométrica se fx igual a g de x. Isso é uma identidade trigonométrica, ok? Exemplo 1. Prove a relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A gente vai partir do triângulo retângulo. Então, vem aqui, vou fazer um triângulo retângulo. Ótimo, reto aqui. E vou chamar a hipotenusa, o oposto a esse ângulo, eu vou chamar de B e o adjacente de C. Claro? Lembrando o seguinte, a razão trigonométrica, você já viu na aula do professor José Renato, a razão trigonométrica vem de seno de alfa, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vem também que cosseno de alfa é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Claro? Ótimo. Da relação de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é pitagórico. Agora, para chegar na relação fundamental, vamos pensar na estratégia de dividir todo mundo por A ao quadrado. Então, vou dividir o primeiro membro por A ao quadrado e cada elemento do segundo membro por A ao quadrado. Claro? E a gente sabe que o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, aqui, isso implica que 1 é igual. Da potenciação, a gente sabe que B ao quadrado sobre A ao quadrado é o mesmo que escrever B sobre A ao quadrado. Da mesma forma, farei para C ao quadrado sobre A ao quadrado. E vamos ter C sobre A ao quadrado. Claro? Ótimo. Lembrando o seguinte, quem é B sobre A? B sobre A é seno. Quem é C sobre A? C sobre A é cosseno. Assim, eu tenho 1 igual a seno ao quadrado de alfa, que é esse valor que substituiu B sobre A, mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, está provada a relação, olha aqui. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Está provada a nossa relação. Tá claro? Ótimo. Agora, vendo o exemplo 2, a gente vai resolver, que também pede para provar. Prove a identidade trigonométrica cotangente ao quadrado de x mais 1 igual a cossecante ao quadrado de x. Das razões trigonométricas, cotangente é igual a cosseno sobre seno. Cotangente ao quadrado é cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Então, vamos substituir cosseno ao quadrado de x, né? Estamos trabalhando com x agora, sobre seno ao quadrado de x. Mais 1, esse aqui substituir a cotangente. Tem que ser igual a cossecante ao quadrado de x. Como eu quero provar a relação trigonométrica, acompanha aqui, essa relação é igual a essa, eu vou partir do primeiro membro para chegar ao segundo membro. O que acontece? Eu vou ter que chegar no primeiro membro a um valor e ao mesmo valor no segundo membro. Então, eu tenho que chegar aqui igual a esse valor, cossecante ao quadrado de x. Então, vamos tirar o MMC dessas duas parcelas. Então, vamos ter, isso implica que seno ao quadrado, que é o MMC de x,
dividido por seno ao quadrado, 1 vezes cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado dividido por 1, está aqui abaixo do 1, denominador, seno ao quadrado de x, vezes 1, seno ao quadrado de x. Ótimo. Tudo isso, que é o primeiro membro, é igual ao segundo membro, que é cossecante ao quadrado de x. Acabamos de ver na relação fundamental que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou substituir a relação fundamental por 1. E aí, vou ter o seguinte, que 1 sobre seno ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Lembrando, 1 sobre seno de x é o mesmo que cossecante de x. Então, eu vou desmembrar aqui para você ver. Ó. 1 sobre seno de x elevado ao quadrado é a mesma equivalência de 1 sobre seno ao quadrado de x. Por quê? Ó, 1 ao quadrado, 1. Seno ao quadrado, seno ao quadrado. Isso aqui é igual a cossecante ao quadrado de x. Finalizando. Quem é 1 sobre seno? Cossecante. Cossecante elevado ao quadrado. Logo, cossecante ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Os dois lados são iguais agora? Provado a nossa identidade trigonométrica, cotangente ao quadrado de x, mais 1 igual a cossecante ao quadrado de x. Vamos seguir agora o exemplo 3, que também é outro exercício um pouco diferente, mas é para provar. Prove que tangente de x mais cotangente de x é igual a secante de x vezes cossecante de x. Vamos lá. A razão do trigonométrico da tangente é seno dividido por cosseno. E da cotangente é cosseno dividido por seno. Então vamos substituir. No lugar da tangente, seno de x dividido por cosseno de x. No lugar da cossecante, cosseno de x dividido por secante de x. Ótimo. Tudo isso, o primeiro membro, é igual a secante de x, que multiplica cossecante de x. MMC do primeiro membro. Não mexe no segundo membro. MMC do primeiro membro é igual ao produto dos denominadores. Cosseno de x vezes secante de x. Ó, seno de x, desculpa, aqui é seno de x. Cosseno de x vezes seno de x. A cotangente é cosseno sobre seno. Ótimo. Então, ficou cosseno de x vezes seno de x. Cosseno de x vezes seno de x dividido por cosseno de x, sobra seno de x. Seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Cosseno de x com seno de x dividido por seno, sobra cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Ótimo. Segundo membro permanece secante vezes cossecante. Igual a secante vezes cossecante. Secante de x, cossecante de x. Agora vamos substituir a relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x por 1. Aí eu vou ficar com a seguinte equação. Ó. Seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, 1. E embaixo ficou cosseno de x vezes seno de x. Igual a secante vezes cossecante. Ótimo. Posso fragmentar o produto e vou fazer o seguinte. 1 sobre cosseno que multiplica 1 sobre seno, porque é equivalente a esse primeiro membro. Então, terei o seguinte. 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre seno de x é igual a secante de x vezes cossecante de x. Só lembrando, 1 sobre cosseno, secante. 1 sobre seno, cossecante. Então, a gente conseguiu provar que 1 sobre cosseno é secante de x, vezes 1 sobre seno, que é cossecante de x, é igual a secante vezes cossecante. Ok? Provado no exemplo 3. Exemplo 4.
A partir da relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, prove que cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, ele quer sair daqui e chegar até aqui. Claro? Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x, copiar, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou dividir todos os valores, seno, cosseno e 1, por seno ao quadrado. Então, eu vou fazer uma divisão por seno ao quadrado. Certo? Ótimo. Seno ao quadrado. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Seno ao quadrado sobre seno ao quadrado dá 1. Então, aqui fica 1. Mais cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, eu vou fazer assim. Vou copiar cosseno de x sobre seno de x, vou usar a propriedade da potenciação e vou extrair o 2. Ótimo. Então, ficou cosseno dividido por seno, tudo isso elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre seno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que 1 sobre seno de x elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Seno ao quadrado, seno ao quadrado. Ótimo. Quem é a razão que a gente substitui cosseno de x sobre seno de x? A cotangente. Então, ficou 1 mais a cotangente, 1 mais a cotangente ao quadrado de x, igual a, quem é 1 sobre seno? 1 sobre seno é 1 sobre seno secante. Então, vai ficar, aliás, desculpa, 1 sobre seno é cossecante. Secante é 1 sobre cosseno. Então, vai ficar cossecante ao quadrado de x. Bom, chegou aqui, a gente provou. 1 mais cotangente ao quadrado de x, 1 mais cotangente ao quadrado de x, igual a cossecante ao quadrado de x. Provado a partir da relação fundamental.